Prepare o seu coração, pois você ouvirá uma mensagem gravada ao vivo na Igreja Missionária Unida em Ferraz. Deus abençoe. Irmãos, eu quero falar sobre 2 sonhos, 2 destinos, tá? 2 sonhos, 2 destinos. Fala para o seu irmão, 2 sonhos, 2 destinos. Eu quero falar sobre o pecado e sobre a fé. Por exemplo, em 1 João 3,4, 1 João 3,4, abre aí, aqui também já está abrindo. A Bíblia diz que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Pecado é a transgressão da lei de Deus. A lei de Deus é a vontade de Deus. A lei de Deus é a vontade perfeita de Deus. A lei de Deus é o padrão do caráter de Deus, é o padrão da pessoa de Deus. A lei de Deus expressa aquilo que Deus é, aquilo que Deus acredita, aquilo que Deus vive, como Ele vive, como são os ideais dEle, né, os valores morais, espirituais de Deus. Então, quando você não consegue submeter a esse padrão de Deus, quando você fica abaixo do padrão de Deus, você transgride a lei e você se torna um transgressor, que é um pecador, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele, Deus, aqui na verdade é Cristo, né? Ou Deus se manifestou, né, em Cristo para tirar os nossos pecados. Diga, Cristo se manifestou para tirar os nossos pecados. E conclui aqui, e nele não existe pecado. Se você acreditar que Cristo pecou, que Cristo é um pecador, então você não precisa mais acreditar em Deus. Você está sem referência do que é padrão, do que é bom, do que é perfeito, né? Do nível que Deus quer te levar. Deus, olha, Ele é tão justo, e tão bom, e tão generoso, que Ele nos criou para sermos a imagem dEle. Deus não abre mão de levar você a chegar no nível que Ele está. E você vai chegar a esse nível quando você morrer, quando você falecer, quando você sair desse mundo. Deus vai concluir o que falta para que você chegue no nível dele. Agora presta atenção, eu não sei como que Deus vai fazer isso, de maneira que Ele te conclui, né? Ele vai concluir a obra, Ele vai completar a boa obra até o dia final, mas com certeza você vai ser terminado naquilo onde você parou, no nível que você parou, ou seja, Ele conclui, te leva ao nível de ser Deus, como Ele é, a perfeição moral e espiritual como Ele é. Porém, o que você desenvolveu na terra terá certamente um valor, um significado, uma importância no mundo vindouro, no mundo futuro, né? Então, por isso que é importante que você sirva a Deus, se dedique a Deus, que você ame a Deus, que você procure andar nos caminhos de Deus, porque tudo que você constrói em Deus aqui, terá um valor, um significado, uma honra, uma premiação no céu. A palavra pecado significa amartia, que quer dizer errar o alvo, perder a bênção, desviar do caminho, violar a lei, depravar-se, sair do propósito de Deus. Olha que interessante. A palavra pecado em si, literalmente, tem todas essas acepções. Sair do alvo, sair do caminho, sair do propósito, sair do projeto, sair do plano, desviar-se, ir para um lado que Deus não quis que você fosse. É a violação da lei, a desobediência, é também a depravação, é a corrupção, é o apodrecimento moral e espiritual, tá certo? E Deus não quer que você siga pelo caminho mau, pelo caminho errado. Agora, em oposição
ao pecado, o que vem em seguida? O que é o antônimo de pecado, o contrário de pecado? E aqui que eu quero trazer uma novidade para você. Fala para o seu irmão, uma novidade. Para os judeus, o antônimo de pecado seria santidade. Concorda comigo? E para ser santo, no conceito da religião judaica, seria a observância da lei, ou também, inclui também as práticas religiosas, as ordenanças, os rituais. E daí vem a ideia da religiosidade, de ser um religioso. Então, para os judeus, Deus, de uma forma assim, educativa, como nós fazemos com as nossas crianças, se não escovar o dente, não toma o chocolate, se não lavar o rosto, não senta na mesa, se não for ao banheiro fazer xixi, não vai dormir, está entendendo? Como você fazia aquele padrão de comportamento, aquele treinamento, ou melhor ainda, uma palavra mais exata, aquele adestramento, porque a criança não consegue compreender a causa, a razão de. Então Deus parece-nos que educou os judeus, Israel e os judeus, de uma forma até primitiva, de uma forma até infantil, ensinando os rituais, a religiosidade, está entendendo? Para que eles se parecessem santos, não é nem que eles se tornassem, para que eles parecessem santos. E olha o que aconteceu, eles começaram a fingir de santos, mas não eram santos de coração. É como se Cristo veio e disse, vamos conversar diferente, agora vocês ficaram adolescentes ou jovens, agora vocês se tornaram adultos, e eu não quero mais essa coisa de aparência de santidade. Aí eu pergunto, para a visão do Novo Testamento, para a visão da igreja de Deus, a igreja de Cristo, qual é o antônimo de pecado? Por incrível que pareça, é a fé. Não é mais a santidade. Deus não quer que você pareça santo, mas que você exerça a sua fé. Se você tiver fé, Deus te chama de santo. Você vai dizer, mas eu não sou santo, eu sei que não sou. Não tem problema, você tem fé, você vem com a fé e Deus te considera santo. Porque a fé tem muito mais a ver com a atitude, né? A compreensão, a razão funcionando, a racionalidade funcionando, a compreensão do amor de Deus, da boa vontade que tem a ver com a gratidão, com aquela resposta, com uma atitude boa, positiva, porque nem Deus aguenta a atitude de ingratidão. A ingratidão, na verdade, é o contrário da fé, não é? E olha para você ver, 1 Pedro 1,5, agora eu quero falar sobre a fé em oposição ao pecado, para eu chegar a esse ponto de 2 sonhos e 2 destinos. Olha, 1 Pedro 1,5 diz que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Mediante a fé. Você é guardado pelo poder de Deus, ou seja, você está protegido pelo poder de Deus, você está selado pelas mãos de Deus, a mão de Deus está sobre você. Põe a mão na cabeça do seu irmão e fala, a mão de Deus está sobre você, a mão de Deus está sobre você. Pela fé, para a salvação, você já está salvo, você é salvo. Deus abençoa você para te salvar, não é para você errar o caminho. O pecado é errar o caminho, a fé é acertar o caminho. Então, a palavra que é o contrário de pecado, é a palavra fé. Guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Na verdade, o último tempo é o seu tempo. O seu tempo é o último tempo, aliás, é o último tempo para você. É a sua última vida, não tem outra mesmo, ela começou com você e vai terminar com você. Então Cristo se manifestou como poder de Deus para salvar você, e o que Deus espera de você, o que faz com que você adquire este poder, esta bênção,
Esta salvação de Deus é a sua fé. E a palavra fé, por incrível que pareça, é certeza da verdade. Certeza da verdade. Tem muita gente que ainda está procurando a verdade, buscando a verdade sobre o mundo, sobre a criação, sobre as estrelas, estão procurando sobre a natureza da existência, do mundo, da vida, o universo, né? Estão procurando entender um monte de coisas que ainda realmente são mistérios, e algumas parecem ser mistérios, mas não são mais. Mas fé é a certeza da verdade, a verdade que Deus existe, a verdade que Deus te ama, a verdade que Deus tem um plano maravilhoso para você. Confiar em Deus, ser fiel a Deus e a sua palavra. Olha só, eu estou colocando uma linguagem aqui bem resumida e bem fácil. Fé é acertar o alvo, fé é permanecer no caminho de Deus, fé é cumprir o propósito de Deus, ou viver para cumprir o propósito de Deus. Enquanto o pecado é sair do caminho de Deus, a fé é permanecer no caminho de Deus. Está vendo que ou você está no pecado, errando, desviando, saindo, desobedecendo, ou você está na fé, permanecendo, conservando, confiando, né? Servindo a Deus. Então, pela fé, é que nós conseguimos confiar em Deus, acertar o alvo da nossa vida, para ser a imagem de Deus, permanecer no caminho certo, que Deus preparou para nós, e também é pela fé que nós cumprimos o propósito de Deus em nossa vida. Então, a incredulidade, que é a ausência da fé, a falta da fé, nos leva a abandonar a confiança em Deus, a um pensamento errado. Isso aqui é importante, eu quero dar ênfase nisso aqui. A incredulidade faz você pensar que o sucesso da sua vida depende da sua própria capacidade e habilidades. Isso é um erro gravíssimo. O pecado é um espírito também de engano, de erro. O pecado é uma atitude errônea que faz você pensar que você pode ser feliz, ser abençoado, prosperar do seu próprio modo, do seu próprio jeito, usando o seu poder, usando a sua inteligência, usando a sua capacidade humana. Isso é um erro, isso é um engano. Se você ama a Deus, serve a Deus, está no caminho de Deus, quem vai levar você a uma vida abençoada e próspera é Deus. Porque ou é você ou é Deus. Se é você, então você está errado. Você está fora do plano de Deus, fora do caminho de Deus. Você está teimando por um caminho que Deus não tem para você. Agora, se você anda com Deus, se você serve a Deus, e você vier até uma vida bem sucedida, em todos os sentidos, em todas as áreas da sua vida, é Deus na sua vida. E se você não tiver muito sucesso, não tem problema. Aos olhos de Deus você é bem sucedido. Aos olhos de Deus você é vitorioso. Não tem a ver com aparência, irmãos. Nós temos que ser libertos dessa pressão mundana, de que nós temos que parecer ricos, que nós temos que parecer importantes, que nós temos que parecer famosos, que nós temos que parecer alguém fantástico, maravilhoso. Irmãos, aos olhos de Deus você é amado de Deus. As aparências não quer dizer nada, nada. Se você está com Deus, você é salvo, é abençoado. Não vai pela aparência do mundo, aleluia, amém. Então a incredulidade nos leva também a sair do plano melhor de Deus, para viver uma outra vida pior. Repete comigo: pela incredulidade, eu desvio do plano melhor de Deus, para viver uma outra vida pior. Irmãos, ainda que você falar para mim, tal pessoa saiu da igreja, desviou dos caminhos de Deus, e hoje ele conseguiu um grande emprego, está ganhando muito dinheiro, ficou uma pessoa importante, agora está famoso, tem tudo que quer na vida,
vive uma vida irresponsável, às vezes, né? Se é um rapaz, muitas mulheres, se é uma mulher, muitos homens, uma vida de boemia, uma vida, né, de luxúria, enfim. Irmãos, aos olhos do mundo, essa pessoa ficou rica, ficou importante. Aos olhos do mundo, no conceito mundano, ela parece que teve vantagem. Como é que pode? Ela largou Deus, largou a palavra, largou aquele padrão, aquele modelo de vida que Deus lhe havia proposto, aquelas promessas de Deus, e ela parece que se deu bem. Irmãos, não vamos nos enganar. Não é assim que funciona. Se ela está sem Deus, ainda que esteja pintada de ouro, como o mineiro gosta de falar, não vale nada, é lixo. É lixo, irmãos. Porque tudo sem Deus é nada. E nada, ainda que você continue sendo crente, só tem aquela sua casinha, só tem aquele carrinho seu, sabe? Tem a sua família, você continua amando a Deus, servindo a Deus, vindo à igreja, tendo muito ou tendo pouco, ou às vezes você realmente prosperou como crente, como muitos prosperam, a maioria melhora de vida, isto está provado, a maioria melhora de vida. Não importa, continua amando a Deus, servindo a Deus, louvando a Deus, honrando a Deus, porque isso para nós, o nosso conceito, que nós entendemos na palavra de Deus, isso é sucesso, isso é glória, isso é verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade é com Deus. Sem Deus, ainda Jesus disse, a pessoa pode ganhar o mundo inteiro, ficar importante, famoso, rico, mas se perder a sua alma, perdeu tudo, irmãos, perdeu tudo. E Deus nos ama mais que o mundo inteiro. Então, portanto, cremos que Deus está conosco todo momento, nos dando seus conselhos, suas orientações, a sua palavra. Deus está em todo o tempo nos guiando pelo seu bom Espírito Santo, a fim de vivermos nesta terra uma vida abençoada. Não abre mão disso. Deus prometeu, Jesus prometeu vida abundante, Deus prometeu uma terra que mana leite e mel. Não abre mão da promessa de Deus, e eu creio que Deus está conosco a todo momento, nos guiando, nos ensinando, nos guardando, para que nós possamos viver esta vida. Amém? Uma frase de Charles Spurgeon, ele diz: cair não exige esforço. Pode-se conseguir cair sem mesmo desejar, pode até vir em oposição aos nossos próprios desejos, podemos cair sem sequer perceber, e muito mais facilmente caímos se nos imaginamos ricos e prósperos. Cair é fácil, não é? Então, você que está em pé, Paulo diz, quem está em pé, veja que não caia, porque cair é muito fácil, e segundo Spurgeon, mais fácil ainda, se você se considerar rico e próspero, se você se considerar muito importante, se você se considerar a última bolachinha do saco, quem vai te aguentar? Então cair é fácil, então vigia com suas atitudes, para você não ficar arrogante, para você não pensar que você tem tudo, que você pode tudo, que você nem precisa mais orar, que você nem precisa mais buscar Deus, você nem precisa mais ir na igreja, porque eu vejo na internet, porque eu vejo muitas pregações boas no YouTube, ou seja, você começa a relaxar, a abaixar o seu padrão, porque você se considera melhor que os outros, você está no nível acima, e isso te leva numa atitude de arrogância, e isso vai levar você a cair. Mas se nós vivemos segurando na mão de Deus, nunca cairemos. Se cairmos, usaremos todos os nossos esforços para nos humilhar, até que Deus nos levante e nos ponha em pé novamente. Você não deve cair, você não tem que cair, mas se você cair, se humilhe, porque Deus vai te levantar. Porque do homem é o cair, e de Deus é levantar o homem. Deus tem prazer em levantar. Só que interessante, a gente não se levanta esforçando para levantar.
Olha aqui a frase que eu montei aqui, é você não se esforçar para levantar, é se esforçar para se humilhar mais ainda. Então, quando você cair, não tenta levantar, jogue a boca no pó, jogue a cara no chão, é para baixo que você sobe, é para baixo que você levanta. Então, se cair é fácil, levantar vai ser fácil, porque nós caímos por causa do pecado, mas nós levantamos por causa da fé. E fé é confiar em Deus, fé é acreditar que Deus nos ama, fé é depositar a nossa esperança em Deus, né? Provérbios 37, 8, eu quero mudar um pouquinho agora para esta ideia dos sonhos. Provérbios 30, versos 7 e 8 diz: 2 coisas te peço, não mas negue, antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que estando eu farto te negue, e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha furtar e profane o nome do Senhor. Então olha que interessante essa palavra de sabedoria, porque na verdade riqueza e pobreza tem muito a ver com nossos conceitos, e muitas vezes os nossos conceitos são muito errados, né? Por exemplo, uma pessoa pode sentir que ela é rica, mas perto de outros ricos, ela vai sentir que é pobre. E ela pode sentir que ela é muito pobre, mas quando ela vê a pobreza de outros que são muito mais, ela pode sentir que ela é rica. Então, na verdade, esse conceito de riqueza e pobreza, ele é muito oscilante, né? Às vezes você não tem nada, você é pobre, daqui a pouco você tem uma casinha, você começa a se achar que é rico. Mas depois você vai ver que tanta gente tem casa boa, melhor que a sua, você volta novamente a se sentir pobre. Aí você luta, esforça, trabalha, estuda, consegue alguma coisa e uma casa melhor. Aí você fala, agora eu estou rico. Mas daqui a pouco outros vizinhos seus vão construindo casas mais bonitas. Você fala, não, eu estou pobre. Irmãos, nós vivemos nessa oscilação do que é riqueza, do que é pobreza. Na verdade, nós temos que aprender como Lemuel. A verdade é que a gente nunca pode se sentir tão pobre e nunca pode se sentir tão rico. A gente nunca pode se sentir tão rico ao ponto de pensar que a gente nem precisa mais orar, nem buscar Deus. A gente não pode achar que a gente é rico de maneira que a gente possa levantar o nariz, empinar o nariz e começar a ter atitudes arrogantes e orgulhosas, tá? Menosprezando as pessoas que aparentemente parecem ser inferior a nós. Isso é uma coisa muito feia. Isso é um pecado, isso é desviar do caminho de Deus, do propósito de Deus, e a gente nem pode se sentir tão pobrezinho, tão feio, tão ruinzinho, que a gente comece a se achar no direito de tomar as coisas dos outros, que Deus vai tolerar nossas fraquezas, nossos erros, nossos pecados, nossos defeitos, porque coitadinho de nós, somos muito pobrezinhos. E aí a gente começa a ser permissivo, começa a ter uma certa liberalidade que nos leva a uma atitude também de arrogância. Você vê que orgulho é um pecado tão desgraçado, tão infernal e tão diabólico, que o orgulho, ele pode contagiar o coração daquele que se acha rico, mas o orgulho também pode contagiar o coração daquele que se acha pobre. Na verdade, nós temos que vigiar com a atitude do orgulho, porque o orgulho é que destrói as pessoas. O orgulho é o que tem no coração do diabo, e tem no coração dos perversos, dos homens maus, pecadores deste mundo. Então, a oração de Lemuel é a oração, na verdade, que a gente nunca se sinta rico, e nunca se sinta pobre, que a gente seja feliz com o que é, com o que tem, com o que pode. Aliás, né, no Antigo Testamento, Deus queria que os judeus fizessem coisas para se sentir santo, né? Fizessem coisas para se sentir bem, fizessem coisas, fizessem rituais para se sentir santos, para se sentir puros, para se sentir dignos, para se sentir justos. E no Novo Testamento Jesus muda a conversa, não tem que se sentir nada, você tem que ter fé, é uma atitude de amor, é uma atitude de confiança, é uma atitude de esperança, e se você tiver atitude de fé, eu te chamo de santo, eu te chamo de limpo, eu te chamo de puro. É Deus que nos considera, nós sabemos que não somos, nem pela fé nós chegamos a nos sentir dignos de alguma coisa, mas
Deus diz que Ele vai nos considerar se nós tivermos fé nele. Portanto, aqui resumindo essa parte, a questão não é ser rico ou ser pobre na concepção do mundo. Temos que ser ricos para com Deus, porque nunca seremos tão pobres, tão fracos, tão ignorantes, que não perceberemos que estamos perdidos. Nunca ficaremos sem força de não poder olhar para o céu e clamar a misericórdia de Deus. Nunca mendigaremos um pão, nunca imploraremos por vestes, nunca ficaremos totalmente a sós. Certamente Deus nos guardará para que não fiquemos assim tão ricos, a ponto de não precisar mais dele, de não precisar orar, de não precisar nos humilhar, de não precisar buscar conhecer mais a sua vontade para a nossa vida. Amém? Que Deus nunca deixe você sentir assim, tão rico, que você não precise nem de Deus, como disse aqui o Lemuel. Mas precisamos sonhar. Sonhar é viver. Sonhar fala de motivação. Sonhar fala de buscar as promessas de Deus. Sonhar fala de desejar coisas, né, boas para nós, para nossa casa, para nossa família. Mas nós não podemos viver nem em sonhos de ambição e nem em sonhos de despretensão. Olha aqui para mim, eu acho isso muito importante. Eu estou falando de sonhos, estou falando de fé, e estou falando de viver uma vida próspera, abençoada por Deus. A Bíblia fala para nós não sermos avarentos, não sermos ambiciosos, de querer as coisas para si, de coisas, a Bíblia fala para nós não sermos invejosos. A Bíblia fala: não cobiçais, não cobiceis, está na lei de Deus, não é verdade? Mas por outro lado, você não pode ser despretensioso, você não pode ser desinteressado com a vida, porque por um lado, tem aquela pessoa que tem uma certa ambição, que leva ela a fazer sacrifícios, leva ela a lutar, leva ela a correr atrás, e que isso pode sim ser entendido como fé, quando a pessoa quer as coisas, e ela busca, e ela se disciplina a orar, a estudar, a fazer cursos, idealiza uma profissão de honra no mundo, que é bem remunerada, a pessoa realmente levanta, e vai para a escola, e faz estágio, e arruma emprego, e ela é uma batalhadora, porque ela quer ter as coisas, ela quer comprar sua casa, ela quer casar-se, ela quer ter conforto na sua casa. Isso tem um lado bom, tem um lado positivo, quando a pessoa tem esta força de viver a vida com propósito, com alvos, ela estabelece alvo para conquistar, porque ela quer ter as suas coisas, ela quer ter o seu carro, e tem um lado positivo disso. É nesse sentido que eu falo dos sonhos, da pessoa querer as coisas, mas ela não pode fazer isso com uma atitude ambiciosa, com uma atitude avarenta, com uma atitude do tipo vale tudo. Os meios justificam os fins, não importa como eu vou conseguir, nem que eu pise nas pessoas, nem que eu quebre as regras. Isso é uma atitude feia, isso é pecado. Isso é uma prosperidade, é uma vitória que não glorifica a Deus. Amém, irmãos? Porque nós temos aquele outro lado, da pessoa totalmente desleixada, relaxada, aquela atitude de o que tiver para comer está bom, o que tiver para beber está bom. Aí pode cair no outro lado, que a pessoa fala: eu não sou ambicioso, eu não quero muitas coisas para mim, né? Até acha base na Bíblia, não anda à procura de grandes coisas para mim. A pessoa vai achando base na Bíblia também. Jesus viveu uma vida modesta, uma vida simples, tendo o que comer e o que vestir, diz a Bíblia, estejais satisfeitos. Mas, irmãos, por outro lado, a pessoa se torna uma pessoa irresponsável, não cuida da sua própria família, não vai trabalhar, né? não se submete a uma vida mais simples, mais modesta, né? Já quer começar por cima, né? Já quer começar de salto alto, aí não dá também. A pessoa não pode ser assim, tão despretensiosa,
tão vazia de alvos, de propósito, tendo que comer, tá bom, também fica uma pessoa esculachada, relaxada, muitas vezes irresponsável, quase igual aquela parábola dos talentos, quase aquele que enterrou o talento. Às vezes não enterra o talento, mas fica numa mendigância com aquele talentinho, e não luta, e não guerreia, e não tem valentia, e não muda as atitudes para poder conseguir alguma coisa a mais. Sim ou não? Os irmãos estão entendendo? Nem muito no Francisco, nem muito no Chico, né? Nem muito em cima, nem muito embaixo, mas a gente precisa aprender a sonhar com motivações certas. Amém? Provérbios 30, verso 7, eu não sei se eu estou falando certo agora, não, é outro versículo, diz, Eclesiastes 5,3, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, dos muitos trabalhos vêm os sonhos, dos muitos pensamentos vêm os sonhos. Então, às vezes os irmãos têm sonhos, querem entender os sonhos, e é difícil às vezes interpretar o sonho, porque o sonho está muito relacionado àquilo que você está buscando, está pedindo, está orando, está desejando, né? Dos muitos pensamentos, dos muitos trabalhos, dos muitos esforços, vêm os sonhos. Nós sonhamos muitas vezes aquilo que nós tememos, ou aquilo que nós desejamos grandemente, profundamente. E é errado sonhar? Não. Estou falando de sonho mesmo, sonho dormindo, e tem os sonhos também acordados. São os dois tipos de sonhos, muito poderosos. Sonhar acordado é um exercício de fé. Sonhar dormindo, muitas vezes, é uma reflexão do sonho acordado. Quando você aprende a sonhar acordado, você acaba sonhando dormindo. E Deus fala através dos sonhos, amém? Está na Bíblia, Deus falou para Israel, eu falo com Moisés face a face, e por outros servos meus, outros profetas e outros ministros, sacerdotes, eu falo por sonho. Então Deus fala por sonho. Tem muitos irmãos que não sonham, né? Não tem irmãos que não sonham, nunca sonha nada. Não quer dizer que você não sonha acordado, porque o importante é sonhar acordado. E muitos irmãos não sonham acordado, pelo menos não percebe que está sonhando acordado, mas quando dorme tem muitos sonhos, amém? Não importa se você tem sonhos dormindo ou acordado, fala para o seu irmão, o importante é que você ainda sonha, porque só sonha quem está vivo, viu, irmão? Quem morreu não tem sonho mais, amém? Até diz que no cemitério tem uma riqueza de sonhos, né? Sonhos que não foram cumpridos, sonhos que não chegaram a realizar-se. E eu quero falar aqui do sonho do copeiro e do padeiro, para encerrar essa mensagem. A importância de sonhar entre o pecado e a fé. Há dois tipos de sonhos, há dois tipos de destinos. Tem o sonho do copeiro e tem o sonho do padeiro, que eles contaram para José na prisão, em relação a Faraó. Eles eram servos de Faraó, e Gênesis 40, verso 1 ao verso 8, para começar a história. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor. Aqui é o pecado. Ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O rei do Egito indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais. Quem eram eles, igreja? O copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Diga comigo, copeiro-chefe e padeiro-chefe. Você vê que tudo é chefe. Isso aqui é uma mensagem para os vencedores. Quem são os vencedores da igreja? Quem são os vencedores de Deus? Irmãos que ora, que lê a palavra, que está na igreja, né, que está na célula, que está no ministério, que está fazendo alguma coisa na casa de Deus. Então, copeiro-chefe e padeiro-chefe. E mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere, onde José estava preso. José aqui é uma variação do próprio nome Jesus. Eles caíram no inferno da prisão do Egito, só que eles tiveram uma grande sorte. Jesus estava na prisão. Às vezes você cai numa prisão,
Aqui entre o copeiro e o padeiro, um é culpado, o outro é inocente. Um é culpado, o outro é inocente. O inocente está sofrendo uma injustiça. O culpado, ele está fingindo que ele é inocente, mas ele é culpado. Ele conspirou contra o rei. Ele fez um plano com outras pessoas invejosas, pecadoras, que queriam matar o rei. Ele conspirou contra o rei. O rei, não sabendo quem era, se era o copeiro ou se era o padeiro, mandou prender os dois, enquanto ele investigava. E os dois, chegando na prisão, tiveram a sorte de encontrar Jesus, José. Às vezes você cai numa prisão, você cai numa caverna, você entra num deserto, mas você vai encontrar Jesus lá, aleluia. Se Jesus está lá dentro da caverna, dentro da prisão, está lá dentro do poço, do fosso, está lá dentro, no meio do deserto, no meio do vale, irmão, a verdade é o seguinte, aqui tanto o culpado quanto o inocente encontra Jesus. Amém? Aqui todo mundo vai encontrar Jesus, o pecador e o justificado também. O comandante da guarda pô-lo a cargo de José para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão, e ambos sonharam. O pecador sonha? Sonha. Homens maus, perversos, filhos de Satã, sonha? Sonha, irmão. O diabo também dá sonho. E os servos de Deus sonham também? Sonha. Está entendendo? O que está motivando o seu sonho? Quem é que motiva você? A sua carne? É o mundo? Você se compara ao mundo? São os valores do mundo que te faz sonhar? É a riqueza pela riqueza? É querer ser melhor? É querer ser maior? É querer crescer para se exibir, para se esnobar? Ou você realmente quer receber as bênçãos de Deus, as promessas de Deus? Ambos sonharam, cada um seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-se, eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje tristes o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então, eles tiveram a sorte grande de encontrar Jesus e de poder compartilhar os sonhos. E tanto aquele que estava inocente orou a Deus, quanto aquele também pecador, mentiroso, safado, desgraçado, ele finge e ele ora também. Também ele fala com Deus. É aqui, ó, os dois sonharam e os dois contaram o sonho para José. Um acha, né? Um está vítima, sofrendo, verdadeiramente sofrendo, angustiado. O outro também está angustiado, mas ele ainda consegue fingir que está tudo bem. Vamos ver o sonho do padeiro-chefe? Eu quero começar com o padeiro, o errado, o pecador, o que foi pelo caminho errado. Olha só, Gênesis 40, verso 16. O sonho do padeiro-chefe, vendo o padeiro-chefe que a interpretação do copeiro era boa, disse a José: eu também sonhei. Olha, irmãos, olha que interessante. Na verdade, quem conta primeiro o sonho é o copeiro, o inocente. Porque ele não tem medo. Quem não deve, não teme. Quem tomou iniciativa de contar foi o copeiro, o inocente, a vítima. E quando o padeiro viu que o copeiro contou o sonho e que a interpretação para ele foi boa, ele falou: eu também sonhei. Sabe o que eu quero dizer aqui? Que tem gente que é igual urubu, ele só vive caçando o sonho dos outros, ele só vive imitando os outros, porque a vida dos outros está boa, ele quer ter também. É movido por uma inveja, por uma cobiça. Não é uma pessoa que tem, cunho próprio, vida própria, personalidade. É uma pessoa que não sabe o que quer.
Se ele vê você com uma bicicleta nova de alumínio, ele fala, eu também quero de alumínio. Aí passa um ano, você compra de carbono, ele fala, não, agora eu quero de carbono. Tem gente que só vive, sabe, na cola dos outros, na aba dos outros. O cara não tem a própria personalidade de dizer, eu quero isso. E se satisfazer com o que quer, com o que buscou, com o que pediu, com o que trabalhou. Mas tem gente que tem olho grande e vive em função de invejar a coisa dos outros. Isso é muito feio. E é o caso deste homem. Eu também sonhei. E eis que 3 cestos de pão, alvo, me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares do faraó, arte de padeiro. Olha só, todos os manjares do rei. Está vendo a inveja? Está vendo a cobiça? Na minha cabeça tinha 3 pães. E os pães eram brancos, pareciam puros. Os pães eram alvos. E como arte de padeiro, este aqui, ele está se gloriando no seu talento, na sua habilidade, na sua capacidade. Eu fiz pães para o rei de todas as maneiras, pão doce, pão salgado, pão com carne, pão com doce de frutas, e é a pessoa que acredita na sua capacidade, no seu talento, na sua habilidade. Eu sei que eu posso, eu vou conseguir, ele sonha, mas no sonho só está ele, é ele sozinho, dominando tudo, controlando tudo, é o sonho para ele. Os manjares de Faraó, a mesa à minha disposição. Olha que interessante. Não é um sonho puro, não é um sonho bom. É um sonho de querer os manjares do Faraó. E as aves os comiam no cesto da minha cabeça. Besta, contou essa parte do sonho. O que são as aves comendo os pães na cabeça dele? É o diabo. É o diabo roubando os sonhos dele. É o diabo matando os sonhos dele. É o diabo destruindo a vida dele. O bobão não sabe que as motivações do sonho dele não agradam a Deus. E vai ter juízo no final. É um sonho egoísta, arrogante. Olha só. Então lhe disse José, a interpretação é esta. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará fora a tua cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. Ele pensou que ele ouvia uma coisa boa de Deus, mas como você quer ouvir uma coisa boa de Deus se a sua atitude é má? Como é que você quer que Deus cumpra as promessas dele na sua vida se a sua atitude é egoísta, é arrogante? Se você não tem sonhos motivados como tem o copeiro. Verso 40, verso 9. Vamos ver o sonho do copeiro, que é o nosso sonho. Amém? Fala, irmão, eu sonho como copeiro. Amém? Sonho bom, destino bom. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José, orou a Jesus. Amém? Contou a José, orou a Jesus. E disse, em meu sonho havia uma videira perante mim. Oh, aleluia. A videira o que, igreja? Quem disse, eu sou a videira verdadeira? Quem é a videira aí? É Deus, é Cristo. Havia uma videira perante mim, e 3 ramos ao brotar a vide, havia flores, e em seus cachos produziam uvas maduras. Fala comigo, flores e frutos. Irmão, ele vê a videira, ele está diante da videira, ele vive alimentado pela videira. É Deus que sustenta, é Deus que alimenta. O alimento deste homem é a vida de Deus. E ele produz flores e frutos. Ele tem perfume, o caráter de Cristo, e ele dá fruto, ele serve a Deus. Olha como o sonho é diferente. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as exprimi no copo de Faraó e dei na própria mão de Faraó. Este homem serve a Deus. O prazer dele é servir a Deus. O sonho dele é com Deus no sonho. É para glorificar Deus.
Ele não sonha arte de padeiro, eu sou fazendo muita coisa, e importante, e talentoso, e todo mundo batendo palma para mim, olha que padeiro maravilhoso. Não, a alegria dele é servir o rei, é servir a Deus, é servir as pessoas, é dividir a vida dele. Olha que interessante, irmãos. O sonho dele é para a glória de Deus, ele quer servir a Deus. Ele está diante da videira, ele via flores, ele via frutos, uvas maduras, e ele exprimia as uvas com a sua mão e fazia o suco da uva e dava o suco de uva. Irmãos, tem alguma coisa a ver com a ceia que eu estou falando hoje? Um era padeiro e o outro era copeiro. Está vendo o pão e o suco da uva? Alguma coisa em ser padeiro? Há pecado em ser padeiro? Não. Estou falando da atitude. Porque tanto o pão é uma obra de Deus, é uma glória para Deus, o pão, o próprio Cristo chamou-se de pão da vida. O pão é bênção, ser padeiro é bênção. Eu podia estar falando de Abel e Caim, mesma coisa. Tem alguma coisa ruim nos frutos da terra, que foi aquilo que Caim levou a Deus? Os frutos da terra, está tudo certo. Alegria, paz, comunhão. Não tem nada a ver com a obra em si, tem a ver com a atitude. Não tem a ver com o sonho em si, tem a ver com a atitude. Não tem a ver com aquilo que você ora, aquilo que você busca. Você pode estar pedindo uma mansão para Deus, e Deus se agradar, porque realmente você tem condição de manter uma mansão, você tem uma motivação certa por ter uma mansão, um carro top importado do ano, não tem problema nenhum. Tem coisas que não tem a ver com o sonho em si, tem a ver com a atitude, porque se tem um sonho. Então, para encerrar aqui, então lhe disse José, esta é a sua interpretação, os 3 ramos são 3 dias, lembra que 3 pães ou 3 ramos são 3 dias, o que eu quero dizer é que para Deus cumprir o sonho, tem um tempo determinado, 3 é o número de um tempo que está sob controle do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Kairos de Deus vai cumprir na sua vida, mas que quando chegar o tempo da sua promessa, da sua bênção, da sua vitória, quando chegar o tempo de você ver a realização dos seus sonhos, seja um tempo de um destino feliz, e não de um destino triste, que seja um destino de vida e não de morte, que seja de honra e não de desonra, amém, irmãos? Então disse José, esta é a interpretação, 3 ramos são 3 dias, dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Então, irmãos, Filipenses 2,13, para encerrar, Filipenses 2,13. Busca o destino do copeiro, do que serve a videira, a igreja, a obra de Deus, serve a Deus, que busca conhecer a vontade de Deus, que quer realmente prosperar para a glória de Deus, servindo a Deus. Não faça sonhos fora dos caminhos de Deus, não faça sonhos, não faça projetos que não inclua a igreja, que não inclua a família de Deus, que não inclua o ministério, que não inclua o chamado de Deus na sua vida. Não tenha sonhos egoístas, tenha sonhos que glorificam a Deus. Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Porque é Deus que coloca os sonhos no seu coração, segundo aquilo que você merece, segundo aquela atitude que você tem. Se for pecaminosa, teu sonho será trágico, terá um destino cruel, terrível, mas se o seu coração for bom, a sua atitude for bom, Deus colocará sonhos no teu coração, para que ele se realize, porque veja, é Deus quem efetua em vós o querer e o realizar, é Deus que coloca no seu coração a vontade, o desejo que ele quer que você tenha, para que ele dê cumprimento a esse desejo, a essa oração, é Deus que inspira você a orar, o que ele quer responder, amém, igreja?
Nós precisamos aprender a orar no Espírito. Nós precisamos aprender a orar segundo a vontade de Deus. Porque se você ora errado, Deus não vai responder o errado, mas Deus vai responder o que você ora certo. O que Deus quer, é assim que a gente quer que seja. Amém? E ele fala, fazei tudo sem murmuração. Pastor Robson falou sobre dar graças a Deus, tem tudo a ver no contexto. Fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pecadora, corrupta, pervertida, no qual resplandeceis como luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida. Preservando a palavra da vida, a palavra da fé, os sonhos de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus se cumprirá na sua vida. A gente cantava uma canção antigamente assim, né? Os planos de Deus vão se cumprir na minha vida, né? O propósito de Deus vai realizar na minha vida. Eu quero o plano de Deus, eu não quero os meus planos, eu não quero a minha vontade, eu quero a vontade de Deus se cumprir na minha vontade. Eu não quero ter mais do que Deus acha que eu possa ter. Eu também não quero ter menos daquilo que Deus tem para mim. Então a gente precisa aprender a ser feliz com o que tem, com o que é. A gente tem que ser feliz, irmãos. Não é uma aparência, a gente não está querendo buscar coisa, ter coisas, para impressionar as pessoas, para se exibir, para se esnobar. Olha o que eu consegui com o meu talento, com a minha arte, com a minha capacidade, com a minha habilidade, com a minha astúcia, com a minha mentira. É assim que o mundo vive. O mundo acha que vai prevalecer com a sua mentira. O mundo ainda está assim, buscando convencer as pessoas de que ele é o melhor, de que ele sabe, de que ele é, que ele tem, que ele faz, que ele é o cara, que ela é a mena. É assim que o mundo vive. Eles querem mostrar para os outros o que ele é, o que ele tem. Não, o sonho do copeiro é aquele que tem prazer de servir a Deus. O que ele tem é para a glória de Deus. O maior prazer dele é que ele continue nos caminhos de Deus, servindo a Deus, amando a Deus. Todos os sonhos dele é com Deus, é para Deus, é para a glória de Deus. E é isso que Deus vai nos dar, uma vida de prosperidade. Continue orando. Se a tua oração não for conforme o Espírito Santo, Deus vai te mostrar, Deus vai te sensibilizar. Deus vai mostrar que realmente Ele quer que você ora, porque Ele é quem efetua no seu coração o querer que Ele quer, o querer que Ele tem, o projeto, o plano que Ele tem, o caminho que Ele tem para você, e Ele vai te dar poder para realizar. Ele vai cumprir os teus sonhos. A Bíblia diz que Deus frustra os intentos dos perversos, mas cumpre o anelo do justo. Amém? Vamos ficar em pé. Em nome de Jesus, vamos orar. Aleluia.